Fala, meu povo, como é que vocês estão, hein? Tô aqui, vou refazendo essa aula aqui do curso gratuito de SketchUp, porque eu notei que tem um tempo que o upload dessa aula não tinha sido concluído, ou justamente tinha ficado não muito bom, o áudio, enfim, então eu vou refazer aqui, tá? Essa aula aqui é referente justamente a gente mover objetos, tá? Tanto mover quanto copiar, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui um cubo, um por um, aqui. Então puxo nele. Passou um cubo, né? Então vamos colocar um média altura aqui. Pronto. E vou deixar ele como grupo, tá? Só pra pegar e deixar isso aqui mais fácil, tá? Como é que eu vou mover isso daqui? Aqui eu meio que já dei a dica, né? Mas vou vir aqui, ó. Nessa setinha aqui, nesse ícone aqui, mover. Ou com o atalho do teclado M, tá? Vou vir aqui, ó, pego em qualquer vértice, tá? A gente pode pegar em qualquer vértice. E o que que acontece? Mover também, em vez da gente vir aqui no girar, né, no rotacionar, que a gente escolhe também um vértice, e aí escolhe um sentido, né, para pegar e girar, a gente pode também mover, quer dizer, girar pelo mover. Ou seja, ó, toda vez que você chegar numa face e aparecer esses sinais de maisinhos, ó, você habilita essa função de rotacionar, tá bom? Então, beleza. Isso daqui a gente já sabe, tá? E aí, mas vamos supor, eu quero copiar isso. E aqui, na nossa bandeja aqui padrão, a gente não tem, né? E nesses vários plugins que eu tenho aqui, a gente não tem um ícone aqui que mostre pra gente como copiar, tá? Pelo menos eu não tô vendo. Se você tá vendo aí, depois você me deixa aqui nos comentários. Mas enfim. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai no mover, né? Então, tecla M. Vou selecionar aqui uma aresta. Só que quando eu for mover, eu vou pegar e apertar. Não é segurar, é apenas apertar a tecla Ctrl. Tá vendo que ali no xizinho, ó, do lado do eixo vermelho tem agora um maisinho, tá vendo? Um mais bem pequeno. Isso significa que ele está copiando, tá bom? E aí, ó, uma coisa legal que é o seguinte. Vou vir aqui, né? Copiei. Só clico aqui com a tecla esquerda do mouse e pronto, já tenho a minha cópia, tá? Só que tem uma coisa muito legal que a gente pode fazer também. Tecla M, Ctrl, né, pra gente copiar. E aí vamos supor, eu vou querer a distância ali, a gente pode controlar a distância que a gente quer colocar. Então, você só não mexe mais, tá? E aí tecla, por exemplo, a distância. Eu coloquei aqui 1. Vou dar Enter. Ele está a 1 metro de distância do ponto que a gente estava. Então, se a gente estava nesse ponto aqui, ele vai estar a 1 metro. Já vem aqui. Eu vou fazer melhor. Eu vou colocar a 1,50 só para vocês verem. Ou melhor, a 2. Pronto, tá vendo? Já tem um cubo aqui de distância. Mas aí, vamos supor que eu quisesse fazer várias cópias dessa. Como é que eu posso fazer? Eu vou apertar a tecla X e depois eu vou escolher a quantidade de cópias que eu vou querer ter. Então, por exemplo, eu vou querer ter 4 cópias. Apertei Enter, tá vendo? Então, a gente pode pegar e fazer isso daqui sempre, tá? Pra gente ter várias cópias da mesma coisa, bom? Só que aí tem uma coisa também muito legal que a gente pode fazer. A gente pode, obviamente, a gente fez nesse sentido, mas a gente pode fazer nesse outro sentido, tá? E a gente pode também fazer nesse outro sentido, ó. Tá vendo? Que aí auxilia a gente, às vezes quando a gente tem uma escada muito grande assim para fazer ou uma, enfim, enfim, tá? Então, por essa aula aqui de mover,
em si, aqui a gente não tem muita coisa que a gente pode explorar mais, porque o mover, né, e copiar esses objetos assim é basicamente dessa forma. Já faz muito tempo que eu gravei o curso do SketchUp, então eu não vou lembrar aqui de bate-pronto se a gente já tinha falado de grupos e componentes. Mas eu acho que é um conceito interessante que a gente pode ter aqui, justamente para que a gente veja também referente à cópia das coisas, tá? Então, vamos lá de novo. Eu vou deletar isso daqui e eu vou refazer aqui, por exemplo, esse mesmo cubo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 1 por 1. Vou inverter aqui as faces, tá? Sempre bom a gente deixar a face de baixo, né? A face mais cinza, né? Para baixo. E aí eu vou dar um push-pull, tá? De 1 metro. Você viu aqui que a face que estava cinza agora ela ficou branca, porque o programa ele entende que essa face agora ela fica faceada para cima, digamos assim, né, do sentido que ela tá, assim como essa tá para cima, essa tá para cima, tá para cima, enfim, tá bom? E aí vocês podem ver agora que aquele outro, né, eu selecionava e ele já selecionava tudo, né? Esse aqui eu só estou selecionando a face. E se eu dou 2 cliques rápidos, seleciono a face e as linhas, né? As arestas. E não é isso que eu quero, né? Eu quero selecionar tudo. O que é o legal? Selecionei agora tudo. Agora eu posso fazer aquela mesma coisa, né? Mas vamos supor que, sei lá, no meio de uma modelagem você está fazendo o seguinte. Você clicou aqui e aí você quer mover e você faz isso. Tá vendo? Você destruiu a sua geometria. Então, como é que a gente pode fazer? A gente cria grupos ou componentes, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou clicar em tudo aqui, vou deixar tudo. Eu já tenho essa tecla, esse atalho já no meu teclado, porque eu gosto e porque eu utilizava bastante no SketchUp, que é o Ctrl G. Provavelmente você aí na sua casa não vai ter esse Ctrl G, tá? Então, se você estiver tentando e não der certo, é por causa disso. Eu que tenho. Como é que eu fiz isso? Como é que eu fiz isso? Eu nunca lembro geralmente, mas vamos lá. Eu acho que foi em preferências. Aí aqui atalhos, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, criar grupo. Aqui, ó, editar, criar grupo. Vocês podem ver que tá aqui, né? Como o meu eu já criei, provavelmente é aqui, ó, adicionar atalho. Aí, por exemplo, aí eu coloco aqui, ó, Ctrl G e coloco aqui nesse maisinho. Aí ele já vai estar aqui atribuído, tá? Só uma dica para que vocês queiram, né, ter isso daí, tá? Mas caso você ainda não tenha, você fez isso, tudo tal, mas você não quer fazer isso, você vai vir aqui, ó, você vai selecionar tudo, editar. O meu, como eu falei, já vai estar aqui Ctrl G, mas se você não tiver esse atalho, não vai ter nada aqui, só vai ter o criar grupo. Vem aqui, criar grupo. Pronto, já está em grupo, tá? E aí você pode mover, clicar onde você quiser sem destruir. Aí, pô, Marcos, legal, criou o grupo, mas como é que eu edito dentro? Duas vezes um clique bem rápido. Aí você pode editar da forma que você quiser, tá? Belezinha? Bacana. Eu vou fazer o seguinte agora, para explicar o componente, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse grupo, tá? Vou desassociar, que vocês vão entender agora, tá? E aí agora, com a tecla G, que aí já é um atalho já padrão, eu vou criar esse componente, tá? Esse componente, ele vai vir por padrão, essa janelinha aqui. E aí, como é que eu posso dizer? Né? Como é que eu posso nomear esse componente aqui? Eu vou colocar como cubo, tá? Esses outros aqui não tem assim muita importância de você pegar e preencher ou editar. Pelo menos agora não, tá? Depois que eu cliquei no criar, pronto, agora eu já tenho o componente, agora eu tenho aqui, né, o grupo e aqui o componente. Qual que é a diferença entre grupo e componente? Isso aqui, ó. Eu vou criar duas cópias. Belezinha? E aí, vamos supor que eu quero justamente fazer alguma edição aqui nesse daqui. Acho que vocês já perceberam, né, o que aconteceu.
Eu selecionando um e vou fazer qualquer coisinha nesse outro, aqui que eu, ó, todos os outros já editam ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, ó, vamos supor que eu quisesse colocar um material aqui. Ó, tá vendo? Todos eles já pegaram e já alteraram. Quando que eu utilizo o componente e o grupo? Quando que eu vou utilizar isso aqui? Primeiro que vai de gosto, assim. Eu acho que tudo depende da forma que você trabalha, tá? Mas geralmente grupos são para coisas que não vão ter muita repetição dentro de uma cena. Então, por exemplo, um vaso, um sofá, uma TV, alguma coisa assim. Componente eu já colocaria, por exemplo, em janelas, luminárias, né, luzes também, principalmente. Deixa eu ver o que mais. Cadeiras também. Às vezes a gente quer, por exemplo, ó, a gente vai querer. É que eu acho que assim por cima não vai. Isso dá até uma margem pra gente pegar e trabalhar com o grupo. A gente, fora dele, né? A gente pode fazer o que a gente quiser. O problema é quando a gente está dentro dele. Então, por exemplo, vamos supor que eu quisesse. Que aqui não vai aparecer, né? Mas aqui, ó, vou transformar num grupo, tá? Essa face. E aí eu quero justamente movimentar essa face, ó. Aí ele já faz o negócio, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, tá? Para coisas muito específicas que se repetem muito dentro da cena, a gente utiliza o componente. Para coisas que é só aqui e ali, acho que é mais legal só utilizar mesmo o grupo. Tá bom, gente? Então, eu vou ficando por aqui, tá? Por essa aula aqui é realmente pouca coisa, tá? Uma aula realmente só para vocês entenderem aqui a ferramenta, as diferenças de grupo e componente, porque esse é um conceito bem legal que a gente pode ter e que ajuda muito nas modelagens, principalmente no SketchUp, tá? E é isso, tá bom, gente? Então, eu vou ficando por aqui e até a próxima aula. Tchau!